Irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Que Deus esteja falando em vossos corações através do Espírito Santo, que a vossa vinda aqui neste lugar seja uma vinda satisfatória e que você leve para casa uma palavra de esperança em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos ler alguns versículos. Aleluia, glória a Jesus. Está dizendo assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas debaixo do umbral. Essa casa é o santuário, o tabernáculo. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que lhe davam pelos artelhos ou tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que lhe davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que davam nos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar a pé, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podiam passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. E então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverão tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi a Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E juntos do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, glória a Jesus. Essa palavra que o Senhor veio trazendo ao nosso coração é uma palavra que o Senhor trouxe a Ezequiel em visão. O Senhor levou Ezequiel para dentro do tabernáculo, para dentro do santuário de adoração, e fez, através da visão, Ezequiel olhar para o santuário, e olhou para a banda do norte, banda do sul, banda por todos os lados, por sul, norte, leste e oeste, por todos os lados do templo, e fez Ezequiel dar a volta pelo templo e enxergar o templo de Deus. E lá no limiar do tabernáculo, do santuário do Senhor, no altar do Senhor, a visão que o anjo mostrou para Ezequiel é que no altar do templo saía um limiar, saía um ribeiro, um pequeno ribeiro de água, uma pequena fonte de água. E ele fez o Ezequiel acompanhar. Vem comigo, Ezequiel, vem acompanhando esse ribeiro, saindo de dentro do templo e saiu para fora do templo, e foi acompanhando aquela água que saiu de dentro do templo, debaixo do altar do Senhor. E ele vem Ezequiel, vem. E ele foi levando Ezequiel, então, acompanhando aquele pequeno ribeiro de água que saía do templo. E Ezequiel foi acompanhando aquele ribeiro, foi indo, quando chegou a um certo ponto daquele ribeiro, ele começou a ver que as águas começaram a aumentar o seu volume.
Aquela água que saiu como um filete, como um pequeno ribeiro, como uma pequena fonte, uma minazinha, começou a aumentar gradativamente o seu volume. E foi se tornando em um rio. E o anjo veio e falou: Ezequiel, vem para dentro do rio, vamos acompanhar esse rio, Ezequiel. E Ezequiel foi acompanhando o rio. E ele ia pelas águas que ia andando e passando, as águas iam dava pelos artelhos, conforme o texto lia. Né? Os artelhos é o mesmo que os tornozelos. É fácil, né? A gente caminhar por dentro d'água, a gente às vezes vai passear por aí afora, a gente se depara com rio, cachoeira e tudo. Muitas vezes o medo nos faz não ter coragem de entrar na água, mas a gente vai pisando pelo menos, sentir, né? Pelo menos quer sentir pelo menos a sensação de pôr o pé na água. Eu me lembro que quando eu fui na praia pela primeira vez, foi no Espírito Santo, na Praia dos Pobres, né? Eu fui lá no Espírito Santo a primeira vez, com 31 anos, eu ainda nunca tinha ido na praia. E quando eu cheguei lá, fiquei vislumbrado, né, com aquela imagem maravilhosa que é a praia. E eu fui, quando chegou no mar, aquela aguaceira tremenda, aquilo me deu pavor. Aquilo deu pavor. Como vou entrar nesse negócio aqui? O medo, a gente não saber o que tem pela frente. Quem já está acostumado, habituado a entrar, vai lá para o fundo, vai nadando, mas a gente que tem medo, que não conhece o ambiente, vai entrando devagarzinho, mas o pavor vai pegando, aquela aguaceira vai pegando, né? E a gente ficou ali cerca de 7 dias da praia, minha esposa, meus filhos, mais meu irmão, e a gente com medo da praia, a gente ficou mais ou menos uns 3 dias só na beira da água, só colocava o pé na água assim. Chegava no máximo, com a água chegava até aqui assim, não, sai daí que isso é perigoso, sai daí que isso é perigoso. E a gente ficou, quando voltava para o hotel, voltava com a roupa de banho toda cheia de areia, né? De tanto tomar caldo que fala, né? Tanto tomar caldo, porque só ficava lá e a água só batia, pá, e jogava areia não. Parecia até uma caçamba carregando areia para dentro do hotel, né? Porque não tem experiência, né, Daniel? Não tem experiência, tem medo. Então eles chegaram, só tinha coragem de colocar os primeiros pés. Nos 2 primeiros dias a gente não tinha coragem, tinha pavor da água. Mas à medida que nós íamos ficando naquele período na praia, o medo ia indo embora. E a gente ia avançando um pouco mais, avançando. Aí a água já pegava no joelho. Daqui a pouco a água pegava aqui, a gente já estava pulando onda, já sentindo a melhor sensação. É claro que eu não tive coragem de ir para fundão, né? Porque eu não sabia nadar, aliás, não sei até hoje. Porque eu sei nadar, não dá para dizer que sei, né? Então, a gente ficava com medo, com receio. Mas aqui, irmãos, o que o texto vai dizer para nós aqui é que o Senhor levava Ezequiel em visão para dentro do rio. E ele levava, e enquanto ele ia caminhando, a água ia aumentando o seu volume, mas a água, por enquanto, batia no tornozelo. Talvez Ezequiel estava satisfeito, mas não, peraí, você não experimentou tudo ainda não experimentou tudo não, vem mais um pouquinho. Aí ele foi caminhando, a água ia subindo, daqui a pouco a água batia no joelho. E talvez Ezequiel mostrando contentamento, poxa, mas que água é essa, né, que multiplica, que água é essa que vai só transbordando, que legal e tal. Não acabou não, Ezequiel, vem mais. Ele foi caminhando, a água já estava dando no lombo, já estava dando na altura do umbigo, do lombo. Ezequiel talvez satisfeito, não, Ezequiel ainda tem mais, vamos caminhar mais um pouquinho. E quando vê, Ezequiel já não conseguia caminhar na água, porque a água tinha que se atravessar a nado. É necessário nadar, era necessário navegar naquela água. E é interessante, irmãos, porque o templo é a casa do Senhor, aleluia, e a água é o Espírito de Deus, aleluia. E quantas vezes, irmãos amados, nós chegamos no templo da casa de Deus na expectativa de receber uma porção do Espírito Santo, mas muitas vezes a gente chega, recebe e fica satisfeito com a porçãozinha do Espírito, como se a água pegasse apenas no tornozelo. Mas Deus tem mais para você. O Espírito chamava Ezequiel, vem Ezequiel, vem experimentar, tem coisa nova, tem experiência nova. Eu posso imaginar Ezequiel olhando, talvez receoso, mas o Espírito chamando, vem Ezequiel, venha mais Ezequiel, chega mais um pouquinho, tem mais para você, tem mais bênção para você, tem mais experiência para você. Você que entrou nessa noite aqui nessa casa para adorar o nome do Senhor, eu não sei qual é a expectativa que você trouxe, mas não é só isso que Deus tem para você. Deus tem vida abundante, Deus tem transformação, Deus tem cura, Deus tem prosperidade, Deus tem salvação, Deus tem promessa de vida eterna para a tua alma. Quantas vezes nós entramos no limiar da casa de Deus
e recebemos apenas uma porçãozinha de alegria. Eu estava triste quando entrei na casa de Deus, cantamos o hino, eu me senti alegre. E aí você sai alegre da casa do Senhor e satisfeito. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer muito mais. Entra mais para dentro da presença do Senhor. Aleluia. Quanto mais você vai entrando, mais você vai conhecendo a graça de Deus. Quanto mais você vai entrando para dentro da presença do Senhor, quanto mais você permite entrar para essa água que é o Espírito Santo, quanto mais você vai entrando, passando das águas dos tornozelos, chegando às águas do joelho, você vai tendo ainda mais experiências, você vai tendo ainda mais temor, você vai tendo ainda mais obediência, você vai tendo ainda mais disposição, você vai tendo ainda mais coragem, você vai tendo ainda mais ousadia, você vai tendo ainda muito mais daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não se satisfaça em ficar apenas com aquela pequena porção no tornozelo, não, irmão. Vai entrando mais ainda. Tem um hino que nós cantamos: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma hesitação. Aleluia! Clama no teu coração pedindo ao Senhor que te chame mais para dentro dessa água espiritual. Chame, aleluia, e clame ao Senhor para que te permita entrar ainda mais, ter um pouco mais de experiência com o Espírito Santo. Se você está vindo buscar uma bênção, ao invés de você só levar a bênção, você vai ser um abençoador. Você vai ser aquele que vai ministrar a bênção do Senhor para aquele que passar pela tua vida, porque você vai estar encharcado com a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Deus te chama para navegar no oceano do Espírito. Aleluia. É interessante que o texto vai nos dizer que aquele filete, aquele ribeiro de água, ele foi descendo e encontrou-se com o mar. E um mar de água salgada, um mar improdutivo, um mar que não produzia nada. Mas enquanto aquela água, naquele momento que aquela água chegou e encontrou com o mar, o texto vai dizer que aquelas águas salgadas se sararam, se curaram. A água que era improdutiva, a água que não produzia nada, a água que não tinha nenhum elemento frutífero nela, de repente aquela água se torna uma água curada, uma água frutífera, uma água produtiva. Como que está a sua vida, meu irmão? Como que está a sua vida, minha irmã? Você se sente improdutivo na presença do Senhor? Você é daqueles que ao ouvir uma pregação, uma palavra, tal como hoje aqui na escola dominical, o nosso pastor se referiu, o professor da escola dominical, que chegará o momento em que nós seremos chamados para apresentar a Deus as nossas obras. E a gente tem pavor quando vê alguma coisa relacionada ao Apocalipse. A gente tem pavor quando ouve alguma coisa relacionada à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, ao grande julgamento, ao trono branco. Há muitas pessoas têm pavor porque veem as suas mãos vazias, infrutíferas, sem nada para oferecer. Mas hoje o Senhor te chama para descer as águas, para participar deste rio, aleluia! E que esses rios curam, esses rios saram. Se está infrutífero, o Senhor lhe fará produzir frutos para a vida eterna. Aleluia. São rios que saem. Eles saem do trono de Deus. Esse rio sai do trono de Deus e desce, fazendo diferença por onde ele passa. Aleluia. O anjo vai levando Ezequiel na sua visão e leva ele. Vem Ezequiel, vem descendo. Ezequiel vai indo. Ezequiel vai indo. Daqui a pouco ele precisa nadar dentro desse rio. E ele experimenta aquela experiência gostosa de poder navegar no Espírito. Aquela experiência gostosa de sentir aquela sensação que aqueles que não têm coragem, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm aquela fé suficiente, não conseguem sentir.
Porque Jesus diz assim: aquele que crê em mim farão as obras que eu fiz, ainda maiores ainda. Glória a Deus. Aqueles que têm coragem, aqueles que têm ousadia, farão as coisas que ele fez e maiores ainda. Mas enquanto Ezequiel estava ali experimentando, hoje, peraí, Ezequiel, vem cá, volta aqui. Eu ainda tenho algo para te mostrar, Ezequiel. Saia do rio agora. Ele trouxe ele de volta, colocou na margem do rio. Colocou na margem do rio. Vem cá agora. Vamos dar uma volta agora que você não observou direito. Agora eu quero que você olhe do lado de fora do rio. Primeiro você conheceu o rio, que é Jesus. Primeiro você conheceu o rio, que é Jesus. O rio de água viva. Em que a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Agora eu quero ver o resultado que esse rio provoca. Vem cá, Ezequiel, vem cá. E ele foi levando ele, dando volta em torno do rio. Nas bandas do rio. Na banda da direita e na banda da esquerda. Olha, Ezequiel, olha para você ver. Olha para você ver o tanto de árvores frutíferas que tem em torno desse rio. Porque onde que o rio cai, onde que o rio passa, onde o rio vai correndo, tem vida, Ezequiel. Vem vendo, Ezequiel, vem ver o tanto de animais que tem em torno do rio, Ezequiel, alimentando-se, matando a sua sede em torno desse rio, Ezequiel. Vem ver, Ezequiel, as árvores frutíferas que dão em torno desse rio. Ezequiel olhava, árvores que davam o seu fruto, mas não era só fruto, a árvore era tão boa que dava fruto e se aproveitava até as suas folhas. Os frutos alimentavam aqueles animais que estavam à beira do rio, mas as suas folhas não se perdiam, porque as folhas eram como remédios. Oh, irmãos amados, não tem nada que nós perdemos, não há nada que é desperdiçado quando você está em Cristo Jesus, não há nada que é perdido quando você deposita a sua confiança naquele que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aleluia, o Senhor da nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Olha bem para a tua vida. Eu olho para a minha. Quando eu olho para mim, que eu vejo que desde 13 de setembro de 1999, quando eu levantei a minha mão, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, hoje quando eu paro para olhar e vejo os rastros da minha pegada, eu vejo quanto que o Senhor produziu na minha vida. Aleluia! O quanto o Senhor transformou a minha vida, o quanto o Senhor me fez prosperar, o quanto o Senhor me fez multiplicar, o quanto o Senhor estabeleceu na minha vida a sua graça. Porque não há desperdício na presença do Senhor. Não é só a alegria de fluir o Espírito Santo na nossa alma, não e não, mas é a alegria de sermos chamados servos de Deus, de poder contribuir para o crescimento do reino do céu. Aleluia, é o privilégio de poder sermos, aleluia, embaixadores de Cristo. É o privilégio de levarmos a palavra do Senhor. É o privilégio de sermos identificados como cidadãos dos céus. Aleluia. E a palavra vai dizer, aonde que Ezequiel passava e olhava, ele olhava para a direita, tinha árvore frutífera, ele olhava para a esquerda, tinha árvore frutífera. As plantas que ele julgava ser planta à toa, é apenas mais um vegetal. O anjo dizia para ele, isso aí é remédio, porque onde correm essas águas, as águas passam curando. Onde correm essas águas, as águas passam sarando. Onde correm essas águas, elas correm fazendo coisas produtivas. Aleluia, porque nada se perde na presença do Senhor. Aleluia. Todos aqueles que têm encontro com Cristo têm a sua vida representada, têm a sua vida, aleluia, transformada, têm a sua vida curada, aleluia. E eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a tua alma. Eu não sei como está a tua alma, talvez a tua alma esteja ferida aí agora. Talvez na tua mente você vai ouvindo a palavra, mas a sua mente vai matutando aquela situação que está te perturbando a tua alma. Enquanto você ouve a palavra, vem na tua mente aquilo que está perturbando você faz tempo. Aquela situação de conflito na tua casa. Aquela enfermidade que você está pelejando com ela e ela ainda não foi embora.
Enquanto você ouve a palavra, vai matutando os conflitos que você tem pelo mundo afora, as situações de aperto, de embaraço, as situações que estão tirando o seu sono. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. O rio de água viva, Jesus Cristo, fluirá no teu ventre, e onde esse rio correr, aleluia, vai levar vida, vai levar cura, vai levar, aleluia, transformação, vai levar salvação, vai levar libertação, vai levar esperança, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, sobretudo, o que você precisa fazer é assim como Ezequiel, quando o anjo o chamou, aleluia, e disse: filho do homem, vem comigo. Ele aceitou o convite, ele veio com aquele anjo. Ele poderia resistir ao... Quando o anjo chamou, ele poderia resistir: não vou não, deixa para amanhã, deixa para depois, outra hora, ou só vou só até aqui. Não, mas ele foi ouvindo a palavra do anjo que chamava. Enquanto chamava ele para vir, vem comigo, ele veio aceitando o convite, veio. E ele veio, e veio. E enquanto ele vinha andando, gradativamente as coisas evoluindo no seu caminho. Aleluia, enquanto você recebe a Cristo, enquanto você aceita o convite do Senhor, gradativamente o Senhor vai abrindo o caminho na tua alma. Gradativamente o Senhor vai abrindo o teu caminho. Gradativamente o Senhor vai transformando a sua realidade. Gradativamente o Senhor vai transformando esse choro em alegria. Gradativamente o Senhor vai transformando essa situação de miséria em situação de fartura, de prosperidade. Gradativamente o Senhor vai transformando essa terra infértil em terra fértil, em terra produtiva, para a glória de Deus. Então somente ouve a palavra do Senhor, então somente obedeça a palavra do Senhor, então somente aceita a palavra do Senhor. Não tenha receio, não tenha medo, a tua vida está na mão daquele que tudo pode. Aleluia, aleluia. E enquanto você aceitar o convite, quando você perder o medo, quando você perder o receio e acreditar que você está na mão daquele que tudo pode, você vai começar a experimentar tanta experiência boa que o Espírito Santo tem para a tua vida. Oh, aleluia. Quando eu dizia na praia, se eu ficasse ali o tempo todo com medo e não me abrisse para o novo, se eu não me abrisse para descobrir, para ir mais adiante, eu ia chegar até lá e ia voltar sem ter a experiência de conhecer uma praia, sem ter a experiência. Mas quando nos abrimos para perder o medo e irmos mais adiante, nós tivemos mais experiências e temos história para contar. Deus quer dar história para você contar. Deus quer colocar história na tua vida. Deus quer escrever história nova na tua vida. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ocupar um espaço tal como esse que eu estou ocupando aqui agora, para poder testemunhar a maravilha de Deus na tua vida. Você vai ocupar um espaço tal como eu estou ocupando aqui agora, para testemunhar, aleluia, a transformação que Deus fez na tua vida. Você um dia ainda vai ocupar um espaço tal como esse aqui, aleluia, para contar as bênçãos da experiência que o Espírito de Deus esteve escrevendo na tua vida. Aleluia, 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 glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção da transformação, a bênção da prosperidade que o Senhor leva aqui nessas águas e mostra para Ezequiel. Agora eu quero que você observe mais uma coisa. Você observe o rio correu, pegou o seu volume, pegou o seu tamanho, chegou no mar e ele adoçou a água salgada do mar. Aquela água que era salgada, o rio chegou e salou o mar e colocou água doce no mar. Você viu também que em torno do rio, Ezequiel, tinha muitas árvores frutíferas e animais que se alimentavam em todas essas árvores. Agora olha, Ezequiel, olha os pescadores dentro desse rio, eles pescando,
e tirando peixes pequenos e peixes grandes, em grande fartura. Aleluia, porque o rio produz muita vida, Ezequiel. No rio tem muito alimento, Ezequiel. O rio tem muito, Ezequiel. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus, irmãos. Quando você passar e entrar para dentro desse rio, irmãos, você também vai entender que esse rio também é para você pescar almas para o Senhor Jesus. É para você também alimentar o reino de Deus com almas para a glória do nome do Senhor. Tem almas grandes, almas pequenas. Tem grandes e pequenos, pessoas que passam pela tua vida, que precisam receber da parte de Deus, através de você. E Deus quer usar você. Você é potencialíssimo. Você tem um grande potencial na mão do Senhor. Acredita nisso. E Deus tem colocado expectativa em você. Deus tem colocado expectativa em mim. Porque você tem potencial para gerar muito mais para o reino do Senhor. Mas acontece, meus irmãos amados, que você não vai conseguir pescar peixes grandes só indo para a beiradinha, não. Eu me lembro quando a gente era criança, aqui onde é esses prédios que estão construídos aí agora, no Shangri-La, fora aqui, ó, tinha vários córregos. E a gente brincava muito desses córregos. E os córregos não eram fundos, eram rasos. A gente conseguia ficar brincando dentro do córrego em pé, andando, chutando água, brincando dentro da água. E a gente falava que ia pescar. Mas quando a gente ia pescar, o máximo que a gente conseguia pegar eram as barrigudinhas. Era barrigudinha, tilapizinha, só aquelas coisinhas pequenininhas. A gente vinha todo feliz, peguei o peixe. Quando pegava grande, era bagre. Quando pegava grande, era bagre. Porque a gente não tinha água para valer. Mas se quer pescar de verdade, quem é pescador de verdade vai pescar em riacho assim? Quem é pescador de verdade? Deixa eu ver, quem é? O que você vai pescar? Hã? Você pesca? É? Pois é, quem sabe pescar de verdade, vai para a Lagoa Grande, né? Quem sabe pescar de verdade, vai lá para Três Marias, né? Quem sabe pescar de verdade, vai lá para o Lago de Furnas. Porque é águas profundas, onde tem peixe grande, onde vale a pena tirar uma foto. Imagina tirar uma foto com a barrigudinha. Aí que eu pesquei, vão rir da minha cara, né? Mas quando você pega um tucunaré, ó, tucunarézão, você tira uma foto, você tem foto pro resto da vida para mostrar para os seus netos e bisnetos. Não é isso? Pois é isso que Deus quer para você. Saia do raso, entra agora nas águas profundas. Deus tem coisa grande para você mostrar para o seu filho, para mostrar para a sua filha. Deus tem grandes coisas para você mostrar para os seus netos, para os seus bisnetos. Quando você for embora, partir para a eternidade, ainda vai ficar o legado do pastor Carlos, vai ficar o legado do pastor Francisco, vai ficar o legado do Alves, vai ficar o seu legado. Aleluia! Porque você conquistou coisa grande, porque você ousou entrar para as profundezas das águas de Deus. Aleluia! Aleluia! Não se satisfaça com pouco. Não se satisfaça em entrar e ficar apenas no tornozelo, não. Mas entra para dentro. Navega no oceano do Espírito. Aleluia! Navega, 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 navega. E quanto mais profundo você vai entrando, mais, aleluia, o Senhor vai te mostrando coisas firmes e grandes que você ainda não sabe. Louvado seja o nome de Jesus. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos encoraja a entrar para dentro e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Amém, meus irmãos? Quem vai ficar só na beirada da glória? Deixa eu ver. Quem vai entrar um pouco mais? Quem vai nadar no rio? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ficar de pé.
sob o incentivo dessa palavra, como está orando agora neste momento, nós temos aqui os mantimentos que os irmãos trouxeram. Com toda certeza virão mais. A gente esquece de trazer, né, irmãos? Mas já tem uma boa quantidade. Já dá para fazer uma cesta, né? Aleluia. E os irmãos, durante a semana, os irmãos têm liberdade de trazer mais, tá? Amanhã é o ciclo de oração. Depois tem culto de doutrina na quarta-feira, os irmãos tragam. Mas vamos agradecer a Deus pelos mantimentos que vieram. Muita coisa boa que os irmãos tiraram, os irmãos trouxeram. O povo do Xangri-Lá é um povo doador, com o coração aberto. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? É ou não é? Aleluia. Então vamos orar então por esses mantimentos, para que o Senhor possa abençoá-los. E logo em seguida, o pastor Francisco vai estar ministrando a ceia do Senhor. Tem aqui um pedido de oração também por Maria Helena da Rocha, que é irmã do irmão Messias. É enfermidade, irmão? Está passando, ela está internada e vai estar passando por muito. Está passando por uma cirurgia. Também. Sim, vamos orar pela Maria Helena da Rocha. Feche seus olhos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós apresentamos a Ti a vida da Maria Helena da Rocha, Senhor.